Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, cuja gestora é a Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do UFMG. O Centro da Memória da Engenharia é na Rua da Bahia 52, no antigo prédio da Engenharia Sanitária, no complexo da Escola de Engenharia, que aconteceu até há 15 anos atrás. Atualmente nós mantemos aqui o prédio, onde nós temos esse Centro da Memória, e você vai tomar conhecimento mais ainda, porque nós temos aqui hoje uma convidada especial, que é a Liliane Carneiro Costa, ex-aluna e formada em 1989, engenheira civil e com um bom histórico para nos passar. Seja bem-vinda, Liliane, é um prazer te receber aqui, em meu nome, de todos da associação, da diretoria e de todos os colegas que estarão contemplando a sua entrevista, com certeza. Muito obrigada, professor Bernardo. É um prazer estar aqui. Para mim é uma grande honra ser engenheira civil e poder contar um pouquinho da minha história. É sempre bom esse caminho da história, porque todos nós temos uma memória da Escola de Engenharia, porque ela sempre foi uma unidade que nos aproximou. Então nós vamos tentar falar um pouco sobre isso também ao longo da nossa conversa. Mas, iniciando a nossa conversa, é lógico que a gente começa pela infância, onde nasceu a Liliane, como que é a história da infância, a adolescência, a juventude. É sempre curioso, um prazer escutar. Porque eu me lembro muito bem de você, da sua alegria, da sua presença aqui na Escola de Engenharia. Então vamos avançar um pouco agora, mas explorar um pouco essa infância. Eu quero conhecer um pouco. Nós queremos escutar sobre essa infância e essa trajetória até até a fase de juventude. É muito importante nós conhecermos um pouco mais de você. Muito obrigada. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, cidade que eu amo. Nasci na Rua Contria, na Barroca. Sou filha do engenheiro civil Carlos Carneiro Costa. Minha mãe é historiadora, Sheila Maria Narcur Carneiro Costa. Somos uma família de 3 filhos, né? Eu, minha irmã Sandra Mara e meu irmão Carlos Júnior. Então, nós 3 nascemos em Belo Horizonte, numa casa na Barroca, próxima à qual meu pai estava construindo um dos seus primeiros edifícios, que ele também é engenheiro civil. Então, tive uma infância muito gostosa, porque a rua era uma rua muito calma. Naquela época, a gente podia brincar na rua. Então, eu brincava de queimada, a gente tinha uma segurança muito grande, né, há uns tempos atrás, né, em Belo Horizonte. Hoje, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas foi uma infância muito gostosa, muito saudável. Depois, mais para frente, eu então entrei para o Colégio Loyola. Ótimo. Nessa fase da juventude, a questão da escolaridade, essa trajetória, alguma coisa que você poderia nos lembrar? Primário, ginásio. O ginásio já foi no chamado. Você ainda fez o ginásio, não é isso? Era o nome ginásio nessa época. Exatamente, era o ginásio. Era o Colégio Loyola? Colégio Loyola. Então, o primário foi no Colégio Loyola. Então, você fez o primário no Colégio Loyola? Desde o pré-primário até o 3º ano científico, a minha vida escolar foi no Colégio Loyola. No Colégio Loyola. Então, essa trajetória, alguma curiosidade com relação a colegas, atividades esportivas, ou religiosas, ou artísticas? Algum destaque? Eu gostava muito do Colégio Loyola, sabe? É um colégio que me fez muito bem, onde eu cresci, onde eu amadureci. Desde o pré-primário, né? Nós na época, éramos poucas mulheres, porque foi um início também onde o colégio, que antigamente era um colégio masculino, né? Passou a ser um colégio também que aceitava mulheres também. Então, a minha turma foi uma turma que ainda tinha, a maioria, no pré-primário, ainda éramos uma quantidade menor, né? de mulheres. De participação. Participação feminina era pequena, mas eu gostava muito do colégio. É um colégio que prima pela educação de altíssima qualidade, né? Então, eu tive uma formação muito boa. Minha mãe sempre me incentivou muito nessa área, sabe? Porque
A minha mãe sempre falou, Liliane, estude, porque realmente o que pertence a você é o conhecimento, que é o que fica para sempre, né? É verdade. Então, assim, eu sempre procurei me dedicar muito, acredito que fui uma boa aluna, sempre procurei sentar assim bem na frente, né, para poder prestar atenção nas aulas e poder aprender, não só durante a aula, mas depois em casa, estudando. Sempre gostei muito de ler. Então, no colégio, eu, né, graças a Deus, tive uma trajetória como estudante de muito sucesso, né? Sempre passei, né? Aquela época tinha aquele negócio, né? Você passar e nunca peguei recuperação, graças a Deus. Então, fui uma boa aluna e, por consequência, né? Quando eu estava no terceiro ano científico e tomei a decisão, então, de ir pela engenharia civil, devido a essa formação muito boa que eu tive no Colégio Loyola, eu tive êxito, né? Passei na engenharia civil aqui na UFMG. Esse espelhamento, assim, teve grande influência do histórico do seu pai, ou não? Não, com certeza. Ou era nato, seu também, essa identidade com a engenharia? Não, acho que com certeza existiu sim a influência do meu pai, porque na nossa casa misturava-se um pouco o trabalho, né, com a casa, porque como meu pai começou a construtora líder e começou a construtora junto com a minha mãe, e então no início, quando eles fizeram o primeiro edifício, né, ele como engenheiro civil, e ela então fazendo as decorações, né, das portarias então trazia tudo para casa também. Então a gente cresceu nesse ambiente de engenharia. Quando eu era menina, inclusive, diversas vezes eu fui nas obras com meu pai. Ele fim de semana, ele sempre rodava os prédios e ele gostava da profissão. Então, eu levava a família junto. Então, a gente cresceu no meio da engenharia, eu e meus irmãos. E, por consequência, acabou que um dia, no almoço, né, quando eu estava tomando a decisão, então, de ir, né, pelo lado das ciências exatas e, então, fazer engenharia civil, então, no dia no almoço, ele falou assim: ô Liliane, eu fico muito feliz pela sua opção pela engenharia civil. E aí eu falei, que bom, né? Porque eu também me sentia assim, vocacionada para a engenharia. E ele falou, aliás, aqui em casa, eu acho que podia fazer o seguinte: todo mundo pode fazer o que quiser depois que estudar engenharia civil. Que ótimo! Que boa memória, né, Liliane? Então ele fez essa brincadeira, mas acabou que foi uma brincadeira que efetivamente aconteceu. Aconteceu os 3 filhos? Porque eu então, cursei engenharia civil e depois a minha irmã, Sandra Maria, e depois o meu irmão, Carlos Júnior. Então, nós somos 3 engenheiros. Acontecia, quando eu estava no segundo ano científico, a gente então tinha a opção, né, já de definir se queria ir pelo lado das exatas ou então humanas, né, ou ciências biológicas, e aí eu fui pela exatas, né, claro, e aí separavam as turmas, né? Então, no terceiro ano científico, você já tinha a turma que ia cursar engenharia civil, as outras turmas que iam cursar medicina ou outros cursos, então existiu essa separação já para preparar, né, para a engenharia. Você se lembra do Colégios Cristãos Integrados? Lembro. Lembra disso? Lembro demais. As apostilas? Lembro. Eu estava falando aqui ontem numa entrevista de um ex-colega, colega meu também, e fez engenharia aqui comigo também. Então nós estudávamos nas apostilas de colégios cristãos integrados, que eram em parceria com o Pitágoras. Exatamente. Aí eu fico pensando o que significou o Pitágoras na história do ensino aqui em Minas. A projeção dele, porque realmente ele saiu à frente, pegando um nicho com grande demanda, né? Porque era preparar alunos para um vestibular que era acirrado. Era difícil. Você não tinha muita opção. Você tinha talvez uma opção de 2, 3 faculdades na época, 4 no máximo de engenharia para se fazer. E outros cursos de medicina, direito, letras, todos os cursos da universidade, todos os alunos se preparavam e tinha aquela dificuldade, aquele temor. E a pílula que nos acalmava era aquele trabalho que o Pitágoras fazia em parceria.
especialmente com os colégios que estão integrados, que eram o Santo Antônio, Loyola, não sei qual outro, acho que Santo Agostinho, alguma coisa assim. Santo Agostinho fazia parte. Então, por tudo isso, nós tivemos esse apoio, essa referência. E aí você passou em engenharia e qual foi a primeira, o seu impacto com o curso básico? O que aconteceu ali, quais foram suas impressões com relação ao ISEX, ao curso básico? Quando eu passei em engenharia civil, né, eu então entrei na faculdade em 1985 e, graças a Deus, eu passei em 4º lugar, né, na engenharia civil. Que talento, hein? Fiquei feliz, muito feliz. E foi uma gratificação muito grande, né? A gente estuda, né, e esses resultados, eles trazem uma alegria, né, claro. Então, eu comecei no ISEX, né, e o início, eu esperava, né, claro, a gente espera entrar na faculdade e engenharia civil e já ter o contato com a engenharia, né. Mas o início foi um início muito assim, os primeiros anos são muito básicos, né, tem muita matemática pura mesmo, né, então, assim, eu gostei, mas eu gostei mais quando eu vim aqui para a escola de engenharia, sabe? Acho que o início ele é uma base, mas que tem poucas mudanças, né? Não tem tantas mudanças, né? Eu senti mais uma mudança quando eu vim aqui para esse edifício aqui, né? Para o prédio da escola de engenharia mesmo, que aí a gente tem realmente contato com diversas matérias que a gente consegue colocar mais em prática, né? E também nessa época eu já fiz alguns estágios, eu já, né, pude trabalhar algumas obras e ter mais contato com a engenharia prática, né? Esses estágios foram todos com a empresa do seu pai? Eu tive realmente a facilidade. Tem sentido, Eu acho que na vida, quando a gente tem as oportunidades, a gente tem que agradecer a Deus pelas oportunidades e saber conduzir da melhor maneira as oportunidades que a vida nos oferece. Então, como eu tive a felicidade de ter meu pai me apoiando, né, e a empresa, a consultora líder, na época tinha diversos edifícios em construção, por que não, né, começar na empresa do meu pai? Sim, com certeza. Então, eu fiz estágio, eu lembro na época, o primeiro estágio que eu fiz foi no edifício Solados Roxinóis, no São Bento. E fiz estágio com um engenheiro nosso na época, hoje muito atuante também, é o Henrique Álvares. Então, ele foi meu supervisor, né, de engenharia. E a obra foi uma obra muito bonita. Então, foi a primeira obra que eu fiz estágio. E depois eu entrei, também continuei na empresa e fui, aos poucos, passando do lado técnico da engenharia civil para o lado gerencial, né? Então, foi uma trajetória que me fez feliz. Então, no ISEX, você considerou realmente que era um ciclo básico, não te estimulava tanto, mas o que realmente significou para você foi já o conteúdo programático, né? As disciplinas curriculares aqui da formação profissional. A relação com os colegas do ISEX, que eram de vários cursos, era uma. E aqui já era outra, porque aqui era a nossa unidade de maior proximidade com os colegas. Você percebeu isso? Percebi. Lá no curso básico, você continua sendo, assim, um estudante, né? Eu vejo isso, eu sentia isso. Porque, na verdade, você não tem tanto contato como você não tem tanto contato com a prática, você ainda se sente meio estudante. Quando você vem aqui para a escola de engenharia e aí você vê já não só outros colegas fazendo estágio, mas as matérias mais próximas da prática, você se sente realmente engenheiro. Então, é quando você, pelo menos na minha percepção. Mudou bem isso para você? Eu senti muito isso quando eu vim para o curso profissional. Eu achei que eu estava mais em casa, mais identificado. Inclusive, para mim foi uma surpresa estar nesses prédios, estar frequentando essas salas. Eu ficava assim, olhando para aquelas salas, as salas do AS, com o local para colocarmos as pastas e as réguas T. Nossa Senhora. Se você falar com o jovem hoje que é uma régua T, ele não vai entender do que se trata. Exatamente. Né? As calculadoras manuais, que era tudo isso que acontecia no nosso tempo, então tinha um lugar para a colocação disso, e especialmente aquelas salas em escada,
que tem aqui na ESA. Você lembra Nossa, disso? eu adoro esses prédios aqui. Eu acho que os prédios aqui, eles são um grande patrimônio, né? Então, são prédios de 1921, né, que contam a história de Belo Horizonte e a história de engenharia. Então, quando você vem estudar num prédio desse, que o prédio por si só já conta uma história da engenharia, é muito gratificante para o estudante. Então, eu me senti em casa, eu gostava muito de estudar aqui, eu tinha uma relação muito boa com as engenheiras, futuras engenheiras, né, naquela época, e também com os meus colegas como um todo. Foi uma alegria muito grande esse convívio aqui. Muito bom, Essa disciplina, as disciplinas que mais te estimularam ao longo do curso profissional, que era uma referência, professores, para você nos lembrar aqui, se é que você... Não, eu lembro, claro, diversos professores, né, marcaram época na escola, né? Tinha um professor Aécio Lira, que é um professor, Sim, não sei se o senhor ele está dele, aqui né? conosco, já fez uma entrevista aqui também, Então está sempre presente. Um professor muito presente, porque eu lembro dele que ele foi um professor muito presente com os alunos, né? Então, existia uma proximidade muito grande, ele nos aconselhava muito nos caminhos a seguir da engenharia e entender também as aptidões de cada aluno, né? O senhor estava comentando, tem alunos que eles têm mais aptidão para o desenho, né? Outros alunos têm mais aptidão para cálculo, outros alunos para a área gerencial. Então, quando o professor consegue identificar isso, né? E ajudar e aconselhar os alunos, é muito bom, né? Claro. Então, eu acho que o professor Aécio Lira foi um professor muito próximo da turma como um todo, né? Então, foi... Laboratórios, disciplinas... laboratórios, sabe? Eu acho que a escola me deu uma base muito boa. E a relação com os colegas, como é que era, Liliane? Com os colegas. Eu me lembro que você era muito expoente. Os colegas eram muito, assim, tinha uma boa amizade com você muito alegre, né? Muito presencial nas salas de aula. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? E gostava, né, de trocar ideias com os colegas, os trabalhos em grupo também, sempre gostei. Tem algumas colegas que eram mais próximas, né, de mim, como, por exemplo, Jaqueline Flor, que foi uma colega minha, está aqui no livro, inclusive, né, que o senhor me deu. Ela se destacava muito no cálculo, então nós fazíamos trabalhos juntas em casa e ela me ajudava diversas vezes. Letícia Pimenta, também uma colega muito querida, que fazíamos também trabalhos em grupo, né? E a Maria Virgínia Cadar, também uma colega super querida. Eu tive uma turma muito gostosa, né? E a nossa turma era uma turma onde a maioria eram homens, que a gente também passou por essa fase de transição, né? Hoje é meio a meio praticamente, eu acho. Mas nós não nos sentíamos assim, diferente por causa disso, não, sabe? Eu acho muito curioso você colocar isso. Primeiro, se você falou de uma ex-aluna que eu tenho grande apreço, que é a Jaqueline Flor. Ela é uma gracinha. Muito, e da família. Eu conheço a família desde que ela, a mais jovem da família, que eu conhecia os irmãos dela, e a mãe, o pai, o Sami Flor. Não é isso? A família é maravilhosa. Que era pneumologista, não é isso? Alguma coisa assim. Acho que sim, Então, a Jaqueline é sempre uma profissional sensível, exemplar, né? responsável. Sempre foi assim. Então, vai aqui minha homenagem. Eu quis entrevistá-la, ela está resistente a fazer uma entrevista. Você pode me ajudar a mobilizar a Jaqueline para estar aqui conosco. Então, o que acontece é que toda essa questão dessa proximidade social entre os colegas era muito agradável. Sempre tinham algumas referências mais próximas de colegas. Eu tenho colegas que eu relaciono até hoje, que era um grupo menor. Nós éramos 7 colegas e foi um grande aconchego e mantemos isso até hoje. Então, esses grupos, eles são muito palatáveis, né? Você flui bastante na sociabilidade, no conhecimento, na cumplicidade. Então, isso com certeza aconteceu com a maioria dos colegas aqui na Escola de Engenharia. Nós desenvolvemos isso. Agora, sobre a questão da mulher na Escola de Engenharia, eu nunca percebi, é uma opinião clara,
algum tipo de dificuldade da mulher com relação ao mercado de trabalho. Eu tenho colegas de turma que nunca tiveram essa dificuldade. Então, recentemente tem tido um movimento da mulher engenheira. Sei. E é muito conflituoso isso, porque eu não me ousaria a ter qualquer crítica sobre esse movimento. Mas, conversando aqui com algumas colegas engenheiros, elas repudiaram, não, isso não é necessário, porque nós nunca tivemos isso. Entendi. Nós temos colegas aqui que formaram, assim, as primeiras tinham 2 colegas na sala de aula, mulheres, e não tiveram qualquer dificuldade. Tem uma ex-aluna que foi a única em 120 colegas. Nossa. Certo? E ela nunca teve, pelo contrário, ela é o destaque na turma até hoje, encontra com todos os colegas, participa de todas as atividades. Você percebe que realmente teve alguma dificuldade para as mulheres? Eu estou falando isso assim, você como mulher engenheira. Aconteceu essa dificuldade para estágios? No seu caso não, porque eu estava familiar, né? Mas você percebia isso, essa dificuldade para mulheres durante o período, aqui na sala de aula, com os colegas? Sentiu isso? Ou você foi, eu entendo que foi acalorada pelos colegas. E sempre, pela minha visão, todos tiveram muito respeito e muita ética com relação às mulheres aqui na escola. E qual é a sua opinião acerca disso? Olha, professor Bernardo, eu, graças a Deus, tive realmente a vantagem, né, de ter o meu pai junto de mim. Então, assim, como eu, todos os lugares que ele ia, assim, profissionalmente, eu ia junto com ele nas obras o tempo todo. Então, assim, eu nunca senti, posso falar assim, nenhum tipo de preconceito contra a minha pessoa, porque eu mesmo nunca tive preconceito, assim, dentro de mim, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta ao diálogo, à convivência, então, e tinha também meu pai que me respaldava muito. Então, assim, eu fui crescendo com isso e à medida que eu fui amadurecendo profissionalmente, eu nunca tive nenhum tipo de restrição à minha pessoa. Dentro da escola, sempre fui muito bem recebida, os colegas sempre foram muito respeitosos com a minha pessoa. Eu acho que, muitas vezes eu falo, eu acho que as pessoas podem enfrentar dificuldades na vida, né? Independente de qualquer circunstância, de ser homem ou de ser mulher, mas eu acho que às vezes a grande dificuldade, ela está dentro da pessoa mesmo, sabe? Porque a gente, primeira coisa, você tem que ter coração aberto, mente aberta, né? E autoconfiança. Acho que isso é muito importante. Então, quando eu vou nos lugares, quando eu sempre vou em algum evento, seja de engenharia ou seja da área comercial, eu cresci com autoconfiança muito grande. Então, assim, eu entro e saio de qualquer lugar sozinha, sem nenhum problema. E aqui na escola, do mesmo jeito, eu tinha uma convivência muito boa com os colegas, eu até, algumas vezes, até umas coisas assim que marcam, a gente acha até graça depois que passa, né? Como eu estudava e já trabalhava também na Líder aqui, quando eu estava aqui na escola de engenharia, então, às vezes, eu tinha aulas no período da noite e, às vezes, tinha eventos da Líder para mim ir também. Então, às vezes, eu vinha aqui para a escola de engenharia já arrumada mesmo, assim, sabe, assim, para ir para algum evento ou para alguma coisa. Isso nunca me incomodou em nada. Mas um dia um professor brincou comigo, ele falou assim: ô Liliane, você não acha que você está, assim, muito arrumada para a aula? Eu falei assim, muito pelo contrário, né? Quando eu me preparo para vir para a aula e quando a gente escolhe uma roupa e tudo e tal, significa que eu estou valorizando, né, o ambiente, que eu estou valorizando, inclusive, o professor e tudo. Então, assim, eu sempre levei tudo numa boa na minha vida, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que ser leve. Então, você tem que... Esse é o perfil do fleumático, né, Liliane? É interessante, é bem fleumática, né? Tem que ser leve, a gente tem que saber o segredo da vida, você ter consciência de quem você é, ser otimista e saber viver, né? A gente tem que... Então, se você está na escola de engenharia, se você convive num ambiente em que a maioria são homens, você também tem que se posicionar com a pessoa que você é, né? E a gente não deve ter nenhuma mudança, nenhum tipo de restrição a gente mesmo, né? Então,
Eu acho que o coração aberto, mente aberta, tudo isso sempre me ajudou muito, né? Ser uma pessoa leve. Isso me ajudou. A gente percebe claramente, viu? Bom, nesse processo todo, realmente eu nunca percebi qualquer dificuldade para as mulheres. E eu tenho pensado que aqui na escola realmente as mulheres foram muito respeitadas. Eu não me lembro, em hipótese alguma, de algum tipo de destaque, alguma discriminação. Eu acho que eu nunca tive nenhum tipo de discriminação aqui, graças a Você Deus. lembra, Liliane, que eu não sei se você pegou essa fase, os meus professores, quando eu entrei aqui, vinham dar aula de terno. Ah, eu não peguei essa. pegou? Eu acho que tinha um professor que vinha de terno, o Haroldo. O professor Haroldo vinha de terno. Acho que era o que eu me lembro, assim, que ele vinha de terno. Eu peguei a fase, eu entrei em 74, eles davam aula de terno. Terno, gravata. Que chique. E não era diferente, porque a questão da etiqueta, da indumentária social, que mudou muito, né? Que você valoriza. Eu acho que quando a gente tem uma postura e quando a gente se coloca, né, ou como professor ou como aluno, quando você mesmo se valoriza, você está valorizando a turma, você está valorizando... A questão da imagem, né? A questão da etiqueta profissional, É importante, gente. isso é muito importante, a forma como você se apresenta. Se o professor vai dar aula, por exemplo, de short e camiseta, não pode. Já está acontecendo. E de chinelo, tá? Tem coisa, sabe, assim, eu acho assim, porque eu acho que você mostra assim, um pouquinho de cuidado com a sua profissão e com o aluno também, quando você procura se vestir adequadamente, que é a imagem, né? A primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Então, a gente tem que causar uma primeira impressão, eu penso isso, né? Imagina. E o mercado de trabalho exige isso depois da pessoa. Exige, exige. Acho que talvez as pessoas não conheçam o que acontece lá fora, mas exige. Realmente exige. Gente, exige. Tem umas coisas então, certos adereços que hoje são utilizados, alguns, para mim, me perdoem quem está me assistindo, porque eu não consigo absorver tanta informação, são um pouco repulsivos. Eu tenho um pouco de aflição de certos adereços, sabe? Então, assim, em nível de trabalho, de comunicação social, presencial, profissional, eu acho complexo isso. Algo que tem que ser discutido. Eu me lembro também, Liliane, que aqui nos prédios todos tinham tablados para o professor ficar um pouquinho mais alto, para ele ter visibilidade, porque as turmas eram muito grandes. Eu lembro disso, E você precisava de ter uma visualização. Porque quando você não vai ficar 1 metro de altura da turma, mas o tablado tinha mais ou menos 20 centímetros, 25 centímetros, que ajudava a ter um destaque para os alunos mais atrás. Isso foi suprimido. Foi suprimido. Quando mudou daqui para o campus, eles eliminaram os tablados. Eu andei tentando interferir para pegar os tablados aqui, levar para lá para facilitar. Porque as turmas são grandes. Eu tinha turma com 95 alunos. Né? Como é que vai ser visto, né? Você não consegue identificar. E eu tinha uma característica clara. Eu sabia o nome de todos. Sabia o nome de todos? Com 3 semanas eu sabia o nome de todos os alunos. Coisa boa, hein? Chamava pelo nome. Era um exercício que eu fazia em respeito ao aluno. Sei. Então, eu acho que o professor tem que respeitar o aluno também. É importante. Então, não se fuma na sala de aula, não se atende celular na sala de aula. Você tem que ter uma indumentária para você dar para ele o conforto de ter um professor. Então, eu vou te dar uma informação. Hoje existe uma conhecida aula invertida. Você ouviu falar? Não. Pois é. Criaram isso. Está aí assina. Eu fui para o Rio de Janeiro no Clube de Engenharia, em nome do CREA, para combater, porque eu trabalhei como conselheiro do CREA, na equipe de educação. Fui coordenador da Comissão de Educação 2 anos. 2 anos, E eu lutei muito para nós tentarmos manter a qualidade dos conteúdos. Porque acho que os conteúdos são importantes, eles têm que ser atualizados, mas agora inventaram que o ensino ele é arcaico. O ensino é arcaico, nós temos colegas que pensam que ele é arcaico. Colegas que eu admiro, que eu respeito, que eu já tenho desenho, mas eles entendem que o ensino ele é arcaico. Tem que inovar o ensino. Aí, quando eu fui ver uma sala de inovação, a sala era uma verdadeira brinquedoteca. Como é que é? Cheio de cubos coloridos, puffs, os alunos entrarem e ficarem ali. E não tem a sala, o local do professor. Não tem.
Não tem local do professor. O professor ele não pode, ele tem que ficar ali no meio dos alunos que são protagonistas do ensino. Eu ensino por competência, formação por competências. Mas isso teve uma discussão lá no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia, que você não tem noção. Tem fala minha, eu, assim, eu quero ver do que vai dar. É inovação. Se é nova, né? Tem que esperar Eu acho até que vai ter que, talvez tenha algum resultado ou não. Aí talvez nós tenhamos que voltar ao processo mais de uma pedagógico, mais conservador ou tradicional. Hoje está perigoso demais falar com esse termo, né? Falar em conservadorismo está complicado, não se aceita. Mas é engraçado isso, né? Você sabe que na vida, às vezes, né, acontece muito isso, né? Assim, eu vou falar um pouquinho assim da história da mulher, assim, como profissional, né? Então veio o movimento feminista, né, onde a mulher queria os direitos, né? Que, claro, eu acho que a mulher era muito reprimida, realmente. Sim, com certeza. Então, eu acho que a luta feminina, ela foi importantíssima para a mulher, né, ser reconhecida. Mas hoje, diversas mulheres, inclusive amigas minhas, da minha geração e tudo, também sentem muita falta da posição da mulher, antigamente, como mulher mesmo, do lado, assim, feminino, sabe? Porque a igualdade, ela ficou muito grande e os homens passaram a não enxergar os valores femininos da mulher, entendeu? Então, assim, hoje em dia a mulher sente muita falta do cavalheirismo, de puxar uma cadeira, de abrir uma porta, daquela coisa, de ceder o lugar, que isso acabou. A maioria das mulheres hoje, se cair uma caneta, ela agacha para pegar. Então, assim... E se eu estiver perto, eu proíbo de agachar, porque realmente já é um impulso automático. Ela acabou todo esse processo em que nós, homens, admiramos. E eu, pelo menos, gosto muito, né? Desses perfis, mas nós não podemos falar disso porque... Mas só para você, eu só lembrei disso por causa dessa história aí da aula invertida, né? Porque aí a pessoa vai para essa experiência da aula invertida. Vai. Aí, daqui a uns tempos, ela vai sentir saudade daquela postura do professor que está ali, que... Não existe adolescente jovem que não precise de uma autoridade. Então... Ele clama por uma autoridade para colocar limite nas transgressões dele. É lógico, é mais que previsível numa trajetória educacional que o indivíduo queira transgredir. Ir além do limite faz uma parte, é uma questão de experiência da vida. Alguns não fazem isso, mas a maioria deles gostam de ter esse avanço. Então, quando você coloca alguma referência, que seria o limite ou referência, algum dosador de expressões individuais, isso depois ele te agradece. Eu fui educador e eduquei familiarmente. Então, assim, você tem um limite para isso, né? Então, eu tenho a impressão de que o jovem já está precisando de limites. E eles já clamam por algum limite. Eu trabalhei num plano social, dando assessoria de engenharia para o chamado Fundo Questão para Crianças. Olha que interessante. Eu nunca imaginei trabalhar nessa área. Foi uma experiência de quase 8 anos, em que eu dei uma palestra. E aí eles me convidaram para conduzir trabalhos do Fundo Questão para Crianças no Vale de Jequitinhonha e nos aglomerados aqui em Belo Horizonte. Foi uma experiência inesperada. Eu sempre falava com os alunos, olha, às vezes o caminho vai sendo mostrado pelo mercado, pelo ambiente. Então você vai atrás, né? E eu nunca imaginei, porque quando eu fiz engenharia, sempre nós éramos quase que dogmatizados para fazer cálculo estrutural, o departamento de estruturas, que era uma ênfase que nos valorizava pelo potencial profissional nosso. Então, o curso de transporte, saneamento não era destaque, e hoje eles são destaque. São imprescindíveis no curso. Ciência, pesquisa virou, desse aspecto, o ensino evoluiu. O que é importantíssimo, né? Porque, aliás, é uma coisa que tem que ser cada vez mais, que eu acho que deve exigir, né? Que as empresas devem exigir um departamento de inovação na empresa. Porque eu acho que a pesquisa, a inovação é que traz a transformação.
E isso no Brasil ainda está um pouco lento, né? Então, eu acho que a engenharia é um campo muito vasto, né, para pesquisa, para inovação. E eu espero que você me lembre no segundo bloco, que nós vamos ter, sobre essa questão, para nós falar sobre a questão da tecnologia versus força de trabalho. Nós temos que entrar nisso como profissionais, como colegas, porque isso já está impactando tecnologia, força de trabalho. Eu vou voltar aqui na aula invertida, porque na aula invertida, na formação por competências, é o seguinte, eu posso estar errado, se eu estiver errado, que os protagonistas desse conhecimento e dessa iniciativa entendam e eu estou receptivo a conhecer melhor. Mas pelo que eu percebi, através de toda a trajetória, foi que o processo, eu me identifico com uma pesquisa de concreto. Então, eu vou fazer o meu curso a partir das disciplinas necessárias à minha competência em concreto. Concreto com cura acelerada, com resistência maior, com todo tipo de aglomerados. É quase com uma especialização bem específica num campo que me interessa. Sobre o aspecto filosófico, é até interessante. Olha, eu já sei o que eu vou fazer, eu quero isso e vou investir nas disciplinas que vão me atender nesta questão. Mas e o mercado sobre isso? Eu posso pretender esse mercado, mas eu posso não ter mercado. Eu posso não poder atuar nessa área. É muito bonito na engenharia, a base nossa de formação, quando você tem um currículo extenso, que nos dá segurança para atuar em qualquer área. Essa é a base do currículo tradicional. Eu posso atuar em qualquer área. Então, quando eu me dou ao fato de eu vou trabalhar por competência, eu tenho a influência. Eu posso vir a influenciar um outro colega para estar comigo naquela competência. Eu já estou criando mais dois, três colegas que estão específicos apenas naquela competência. Entendi. E aí eles montam a estrutura curricular deles. É meio que opcional. Isso está acontecendo na medicina também já. Então, eu tenho dúvidas com relação ao sucesso desse caminho. Mas aí, o professor, ele fica na sala de aula, sem tablado, sem mesa, num canto lá, e os alunos gerenciando a dinâmica da aula invertida. Eles buscam o conhecimento do professor, que pode estar preparado ou não pela diversidade dessa dinâmica, porque é uma dinâmica diversa. Eu vou me especializar em aerodinâmica, aerodinâmica, uma área muito específica. Então eu penso, mas eu vou precisar de qual é o nível de conhecimento, qual que é a extensão, dimensionamento de conformação. Na aerodinâmica você vai olhar o material específico, vai resistir a calor, peso, eficiência, veja você. Então nós temos aqui um divisor agora, que eu não sei se você está falando que está tomando conhecimento agora, do nosso conteúdo, que é o seguinte: aula invertida e a estrutura convencional. Sobre essa estrutura, nós andamos esse caminho todo para te falar que esse conteúdo profissional que você teve aqui, você acha que ele pode ser melhorado, ele foi suficiente para você, da sua trajetória profissional? Eu acho que o que poderia ser melhorado realmente é a parte prática, sabe? Eu acho que, na minha opinião, quando o aluno começa o curso de engenharia, ele deveria já ter algum tipo de experiência prática também. Vou falar de engenharia civil, né? Talvez desde o início do curso, algumas visitas a obras, sabe? Assim, mesmo porque para o aluno já sentir o que ele vai ter lá na frente. Porque quando você começa e você já consegue enxergar um horizonte lá na frente, você fica mais motivado. Então, eu acho que quando começa o curso e a parte básica dele é realmente muito básica, muitos alunos ficam desmotivados, porque eles ficam vendo assim, puxa, entrei, já entra naquela expectativa, não, agora eu vou ser engenheiro. E não tem muita visão prática no início. Então, eu acho que essas visitas às obras, uma integração maior entre escola e empresas, acho que isso é uma coisa que é muito útil.
né, que seria interessante de estabelecer. Sim. Essa questão da aula invertida, realmente, assim, eu não sei opinar, porque eu nunca participei de uma aula invertida, né? Mas eu acho que essa questão da prática, eu senti falta disso no início do curso. Eu tive, né, essa presença da consultora líder na minha vida, que me ajudou muito, mas eu via que na escola como fazia falta isso, a interação empresa-escola. Sim, nós temos o Centro Integrado de Empresa e Escola, eu não sei qual que é a atuação dele, né? Então, é algo que se pensar, porque o Centro Integrado de Empresa e Escola é exatamente um veículo, né, uma estrutura para aproximar estudantes do mercado de trabalho. Uns conseguem por demanda ou por influência, né? Mas outros não têm essa possibilidade. Né? Então, por tudo isso. Agora, nós vamos terminar agora o primeiro bloco, só lembrando, você se lembra da Cotec? Lembro. Lembra? Era do seu tempo? Cooperativa técnica? Mas assim, eu não frequentei muito, então não sei te falar. Eu não fiz parte, né? Não frequentei. Não fez parte. Ela realmente teve uma atuação muito forte aqui dentro da escola, sob o ponto de vista de estímulo e de convivência. No sábado de manhã, era curioso, porque nós às vezes víamos comprar um disco vinil aqui na Cotec, uma calculadora, alguma coisa, livros técnicos, livros em geral. Material gráfico, canetas Mars, né? Tudo isso vendia na Cotec. E nós convivíamos com os colegas. Nas épocas de festas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, aqui tinha fila para entrar. É mesmo? Você sabia disso? Ali no segundo andar. E tinha um estímulo cultural muito grande. Então, isso aproximava os colegas demais, porque ali no segundo andar... Hoje não, ela fechou. No segundo andar era um ponto de convivência. Como nós pretenderíamos, e ainda não tem sido possível, fazer com que a Associação de Alunos da Escola de Engenharia do FMG, onde nós estamos aqui na sede dela, promovesse essa convivência. Isso são desdobramentos que nós pretendemos alcançar, mas isso não é de imediato. Mas essa cultura nossa de manter essa proximidade, você ainda mantém esse contato com os colegas, tem essa convivência com eles? Hoje a gente tem, né, na modernidade digital, né? Nós temos, eu tenho no meu zap aqui, um grupo que chama Ex-Alunos de Engenharia da UFMG, que são os meus colegas, né, que estão aqui no livro aqui, né? Então a gente troca mensagens, manda artigos e tentamos uma vez por ano fazer algum tipo de encontro. Às vezes conseguimos, outras vezes não, mas realmente assim, tentar aproximar a turma é interessante, né? Para troca de ideias, para ver os caminhos que cada um seguiu. Hoje a gente mantém eu mantenho via WhatsApp. Via WhatsApp. Via essas mídias eletrônicas, né? Liliane, nós falamos muito bem toda a sua trajetória anterior à Escola de Engenharia e na Escola de Engenharia. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos para começar a falar da outra trajetória do pós-Escola de Engenharia. Tá ótimo. Tá bom? Dando continuidade à nossa entrevista de hoje, aqui no projeto História da Engenharia, contada pelos ex-alunos. Estamos aqui no Centro da Memória de Engenharia, na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, na Rua da Bahia 52. O Centro da Memória, a gestora é a Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do UFMG, e a nossa entrevistada de hoje é a Liliane Carneiro Costa, que foi formada, engenheira civil, formada em 1989. Vamos prosseguir, da Liliane, com a nossa prosa aqui de colegas de uma profissão que nós tanto gostamos. Bom, nós paramos na questão da Escola de Engenharia, que você terminou sua formação e foi ao mercado de trabalho. Quando você saiu, você já tinha uma definição em que área você entraria, assim, de fato, se você teve algum estímulo fora das possibilidades, inclusive de empresa familiar, você teve algum incentivo ou estava definido e claro
que você continuaria o trabalho iniciado na empresa familiar? Quando eu me formei em engenharia, professor Bernardo, eu estava já caminhando, né, dentro da minha trajetória, né, começando a trabalhar na construtora Líder, né, empresa fundada pelo meu pai. Eu me interessei muito pela área comercial. Então, e eu já estava concluindo o curso de engenharia quando eu tive essa percepção. Então, eu fiz uma pós-graduação, né, naquela época, não existia MBA aqui no Brasil, então eu busquei um MBA executivo e fiz, então, durante um ano eu estudei, eu morei em Zurique e fiz uma pós-graduação, então, nessa área de business, né? E voltei com a formação, então, gerencial e no meu retorno, então, eu fundei na construtora Líder o departamento de marketing unindo com o comercial. Então, durante uns 6, 7 anos, eu atuei muito nessa área, né, de comercial e marketing. Implantei o departamento de marketing na construtora Líder, cartão de afinidade de cliente, Líder Plus, diversos eventos, né, também onde a gente tinha uma sinergia grande entre os clientes e a empresa. Nós tínhamos um espaço, né, de apartamentos modelo na Raja Gabaglia, onde os clientes podiam ir, trocar ideias. Fiz um intercâmbio muito grande entre arquitetura, engenheiros e decoração. Então, assim, eu tive uma trajetória grande nessa parte comercial e foi nela que eu senti uma aptidão. E aí, durante os anos em que eu fui trabalhando na Líder, eu fui fazendo diversos cursos. Então, eu sempre me aprimorei, porque eu acho que quando a gente sai da faculdade, o estudo é contínuo, né? A leitura é contínua. Então, eu procurei me especializar nessa área e nela que eu estou hoje, né? Então, trabalhei na consultora Líder até 2006 e em 2006, então, eu fundei a minha empresa, que é a LCC Consultoria, Empreendimentos. LCC, tem minha sigla, né? Liliane Carneiro Costa. LCC Consultoria e Empreendimentos. Que é a minha empresa hoje. E eu atuo na área, então, de negócios e comercial. E faço também retrofit, né? Como engenheira, claro, né? Fala um pouco sobre esse retrofit. Então, essa área de retrofit é uma área que eu comecei na empresa a pedido, né, de alguns clientes, porque eu tenho a imobiliária, né, que eu atendo, então, eu faço uma mentoria imobiliária para aconselhar, né, clientes, né, qual que é o melhor caminho de investimento, né, se compra um imóvel residencial, se compra um comercial, atendo muito segmento de alto padrão. E dentro desse segmento, alguns clientes aqui adquirem, né, um imóvel, às vezes, que o imóvel pode ter 30 anos de uso, ou às vezes até mais. Falando, Liliane, você trabalhou tantos anos, né, junto do seu pai na Líder, na consultora Líder, e a gente sabe que o acabamento da Líder é maravilhoso, que realmente, né, eu acho que a Líder tem um uma referência, padrão. Onde você anda em Belo Horizonte, você vê as marcas da Líder. Então, e graças a Deus, um trabalho muito bem feito. Aí você olha, quem sabe você também reforma o apartamento. Então, eu comecei esse trabalho de retrofit e sempre aconselho os clientes, dentro do possível, quando eu entro no imóvel. E eu valorizo muito um tacão, né, uma porta, um trabalho em madeira, coisas que... Cerâmicas, né, de referência. Não, tem coisas que já não consegue nem fabricar mais nos dias de hoje. Então, eu procuro, quando eu entro em um imóvel mais antigo, manter as características do imóvel, né, e fazer um trabalho de reconstrução, né, de algumas partes, né, que podem ser feitas, por um mosaico de um piso, você tem que tá reconstruindo aquilo, né, para poder ficar lindo, né, e manter as características dentro do possível originais do apartamento com um toque de modernidade. Então eu acho que eu tenho uma sensibilidade grande para isso, né, depois de ter trabalhado anos, né, na consultora Líder, não só aqui, mas em São Paulo, em Brasília. Então eu faço o trabalho de vendas e faço também as reformas dos apartamentos. Tem um trabalho de restauração também nesse processo, não tem?
exatamente. E você, com certeza você tem uma assessoria de profissionais, arquitetos, restauradores, com certeza, né? é importante. E a engenharia, ela também é específica, né? Quando você vai fazer um trabalho desse tipo. É importante, né? Você tem que olhar toda a parte hidráulica, a parte elétrica, né? Você sempre tem que ter um engenheiro, né? Especialista, né? Para cada área, um profissional, né? Ou seja, um arquiteto, é importante, né? Esse protagonismo, ele é algo assim que está fora totalmente do que se imaginava antes, né? Esse trabalho especializado de dar uma consultoria, uma mentoria, de valorizar um imóvel como esse, quando muitos não conseguem valorizá-lo, por exemplo. Aqui no edifício Panorama, nós temos os apartamentos da ponta. Eles têm lá dimensões nunca imaginadas num padrão que a gente chama de pavimento tipo, lembra? Que a gente estudava, pavimento tipo. E totalmente fora de tudo, né? Em termos assim, de dimensionamento. Ficou tudo diferente, né? Mas os apartamentos têm uma vista maravilhosa num ponto muito bom. Né? Então, recentemente um filho de um amigo, que é colega de escola, pediu a minha opinião. Eu fui lá para dar uma análise, assim, eu sempre quis um imóvel aqui. Sei. E um parente meu morou no 14º andar. Hoje eu não te aconselho a comprar por uma questão comercial. Hoje tem a questão de vagas de garagem, comércio e tudo mais. Esse tipo de dificuldade acontece nessa consultoria sua, quando você vai e observa que, apesar de todo o acervo arquitetônico, histórico, passa a não ser tão viável do ponto de vista de investimento? Existem alguns imóveis, né? Vou citar o exemplo de 2 imóveis, né? Por exemplo, aqui na Praça da Liberdade, né? Na Praça da Liberdade tem o edifício Niemeyer, que a nível de arquitetura, maravilhoso, né? Você olha o edifício, quem passa ali na Praça da Liberdade, vê todas aquelas coisas, ele é lindíssimo, né? Maravilhoso. Maravilhoso, é um edifício que é um marco, né? Na cidade. Quando você entra dentro do apartamento, é um apartamento, assim, nos moldes de antigamente, e talvez até pelo fato dos movimentos da fachada, né, do edifício, internamente é um edifício difícil de você viabilizar, né, um projeto agradável de se morar. Porque você entra, a sala é uma sala muito bonita, que dá vista, alguns apartamentos, né, você tem vista para o palácio, que é maravilhoso, né, a vista para a praça, para o palácio. Exatamente. Mas quando você vai para os quartos, aí você vê uma dificuldade. É uma frustração, né? É difícil. Você fala, poxa, mas é isso aqui, você vai esperando alguma coisa maior e tem uma frustração. Porque... Os quartos são um formato, assim, dificílimo de você fazer uma decoração, os banheiros nem se falam. Então, assim... realmente assim, gera uma frustração, porque a pessoa olha o edifício lá de fora e fala, nossa, que maravilha, né? Quando você entra, você vê essa dificuldade de fazer essa ambientação. A questão dos elevadores também, né? O limite, né? Existem algumas limitações desses prédios mais antigos, mas como existem clientes apaixonados, né, por essa arquitetura, né? Então eu entro com o trabalho meu de, juntamente, né? Com um bom arquiteto e uma boa equipe, né, de engenharia, fazer, então, toda essa remodelagem dentro do que é possível, dentro do que a estrutura do apartamento permite, de fazer essa montagem. Eu fiz esse trabalho recente, né, estava até citando, né, aqui anteriormente, antes da gente estar entrando aqui na entrevista, eu fiz um trabalho muito bonito, agora estou entregando agora no edifício Chopin, no Rio de Janeiro, que também é um marco de arquitetura ali da Avenida Atlântica, no Rio, né? Então, eu junto com a equipe minha de engenharia, nós retrofitamos o apartamento tem 400 metros quadrados. É um edifício da década de 1956. Então, a gente retrofitou toda a sala, remodelamos, conseguimos ampliar alguns quartos, mudar, né, alguns detalhes, e a pessoa vai estar morando um ícone. É verdade. E com conforto. Então, eu acho que essas obras-primas de engenharia, né, que também, por exemplo, aqui nós estamos num prédio que é uma obra de engenharia, elas têm que ser revitalizadas, mantidas, porque elas contam uma história, né? Tem todo um significado, né? De pessoas que ali viveram, de pessoas que conviveram. Com certeza.
você respira aquilo ali, né? Então, existe toda essa magia do morar, esse sonho, porque a residência é um sonho, né? Então, você morar aqui, morou fulano, ou aqui foi o Marco, então, isso traz uma energia no convívio. Eu acho isso gostoso, eu acho bom. Veja você, Liliane, nós temos eu fico gratificado de estar escutando isso de você. Porque, veja bem, você tem um histórico de trabalho, que quando você estava estagiando em engenharia, com certeza, se eu estou enganado, se não estou enganado, você estava muito em obras, concorda? Só obras novas, né? Obras novas, mas desde a infância, vai para obra, vai para o pai, vai para outra obra. Então, aquela exaustão das obras. De repente, você usa a sua sensibilidade, sua criatividade, e tem um insight desse de trabalhar com obras que são de muita sensibilidade, porque um trabalho desse de recuperação tem que ter, ele é trabalhoso. É trabalhoso. Tem assim, você pode pôr milhares de atividades, de decisões que você tem que tomar. Eu fico imaginando como que você consegue, com tanta demanda, ainda ter tempo para esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito específico, que demanda mais tempo ainda, muito do olhar e da sua sensibilidade. Então, vou fazer um paralelo antes de você responder. Claro. Como que você consegue. Eu era aluno aqui e eu escutava já como aluno da engenharia que engenheiro é pouco sensível. Pouco, quase que um mamute. Eu escutava muito isso. Eu fui fazer um mestrado e um professor, que eu não sei se ele está aqui ainda, ele chegou numa aula e falou assim, não, distribuição de renda não tem esse negócio de bens, não. É vender e dar o dinheiro para a pessoa. E eu falei assim, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, de entender isso. Entendi. Poderia explicar um pouco melhor isso para nós? Não vou explicar isso para você não, porque vocês engenheiros, vocês não têm muita percepção filosófica e sensibilidade. Então vai ler primeiro um livro tal, para você ter condições de conversar comigo. Oh, meu Deus. Isso eu escutei no curso de mestrado na UFMG, que não era aqui. E eu, inclusive, não estou citando o nome, mas era a Faculdade de Administração, de Economia e Administração. Então, eu tomei muito susto com aquilo, porque eu vi aquele histórico lá como aluno. Aí eu sempre falei ao contrário com os meus colegas, olha, engenheiro, quando tem visão intelectual, artística, ele surpreende. Com certeza. Não é assim, não. Então, eu conheço talentos na engenharia, que são talentos de expressão na tecnologia dos materiais, nas estruturas, nas obras de arte, que as pessoas não entendem. Claro. Tá certo? E agora eu vejo você nessa microsensibilidade, assim, na microsintonia de pegar um apartamento e imóveis com esse tipo e ter uma visão de engenheira que tem toda a experiência e concentrar e se empenhar em uma atividade que é inusitada. Para mim é inusitada. Então, me responda, como é que é esse universo da mulher que tem família, que tem responsabilidades, que tem outras demandas, que uma mulher nunca vai deixar de ter responsabilidades domésticas. É claro, nunca, hipótese alguma. Então, ela tem muitas demandas, tem empresa de família, tem empresa particular, e tem que ainda ter esse olhar e esse trabalho que é específico. Pois é, eu acho que isso daí vem com a maturidade, né? Assim, com o amadurecimento, né, da gente, não só a nível pessoal, quanto profissional, né? Então, acho que eu estou na fase da minha vida onde eu tive esse primeiro momento, né? Primeiro na escola de engenharia, depois na construtora líder junto com meu pai, depois com a minha empresa, né? Com a LCC Consultoria e Empreendimentos, que eu comecei ela, inclusive, fazendo as revendas do Gran Líder Olympus, que foi um marco, né, na história da consultora líder, né? Um empreendimento que ganhou o Master Imobiliário. Granito? É Gran Líder Olympus, é um condomínio, né? No Vila da Serra, Gran Líder Olympus. É um condomínio no Vila da Serra que a gente implantou 9 torres. São 4 torres ou 6? São 9 torres. 9 torres. Então, a gente... E o Gran Líder Olympus, ele foi um marco na minha vida, porque eu trabalhei
primeiro na concepção do projeto, depois no acompanhamento das obras e depois fazendo a parte comercial, as revendas. Não só as vendas para líder, mas depois revendas para clientes. E aí veio, então, essa possibilidade de fazer as reformas dos apartamentos. E aí, quando eu entrei nesse universo, eu falei, gente, que coisa interessante, né? A gente você poder pegar um edifício, né? E poder remodelar, revitalizar, vender e depois remodelar. E mais recente, eu comecei a ver que esse trabalho era legal de fazer também com edifícios mais antigos mesmo. Então, porque você aí, você resgata toda essa história, né, do passado e traz ela para o presente. Então, isso é muito gostoso. E eu acho que isso só veio com um amadurecimento mesmo, né? A gente vai querendo manter a história viva, né? A história, dar continuidade, né, às histórias, né? Então, sim. Isso aí. Mas é um trabalho que te demanda muito. Não, demanda muito. Pensa bem, a quantidade de coisas que você faz, ainda tem mais esse trabalho que é muito específico. Mas hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho um apoio muito grande dos meus filhos, né? A Ludmila, minha filha, né, que é casada e já me deu até uma neta, me apoia muito. Meu filho, Carlos Eduardo, né? E tenho também ao meu lado um engenheiro, que é o Sérgio Leite, que inclusive é engenheiro metalúrgico, e que também me motiva todos os dias, a mim também dá continuidade a esse trabalho, né? E valoriza também a engenharia, né? Eu acho que eu tenho um apoio, né, familiar muito grande, e isso tudo dá força, e fé, né? Fé também, como diz, a fé move montanhas, né? Mas pelo escopo de demandas que você colocou aqui, eu estou impressionado, parece que você trabalha 48 horas por dia. Mas assim, eu tô até então você, para não fazer isso, você tem que ter uma segurança pessoal no processo decisório e uma agilidade nas tomadas de decisões. Não é isso? Das coisas mais importantes na vida é a tomada de decisão. Eu percebi isso, né, na minha trajetória toda, né, porque, na verdade, a gente muitas vezes toma decisões certas, outras vezes a gente toma decisões não tão certas, e é preciso corrigir os caminhos, né? A vida é assim, porque, na verdade, as pessoas, nem todo mundo só acerta, né? Aliás, só erra quem faz, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de estar sempre olhando para frente e escolher os melhores caminhos e tomar as melhores decisões. Eu sempre procurei ser muito sensata, sempre pensar para tomar a decisão no dia seguinte, né? Sempre esfriar a cabeça. Então, eu procuro sempre ser uma pessoa muito, muito ponderada. E eu organizo minha agenda também, dando prioridade, cada coisa no seu tempo, né? Então, existe o espaço do trabalho, existe o espaço da família, que é um espaço que é importantíssimo na vida da gente, né? E tem que ser priorizado, né? Principalmente nos fins de semana, né? Você ter condição de dedicar à família ou aos filhos, né? Meus filhos hoje moram fora. Mas quando é janeiro, por exemplo, eu sempre tenho minha casa aberta para recebê-los. Então a gente tem que organizar, né? Trabalho e família. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade de fazer um convite para uma colega que trouxe você aqui novamente, que é uma colega engenheira, que é a Consuelo Máximo, que é uma decana da engenharia mineira. Eu peço assim, Consuelo. Ô, Consuelo, prazer. Prazer. Prazer enorme. Que bom estar aqui com você. Quantas histórias, muitas. Como diz o Roberto Carlos, quantas emoções. Bem-vinda, Consuelo. Obrigada demais. Sente conosco, eu fico explorando. Estar aqui com a Liliane hoje, muito feliz mesmo, porque Liliane tem uma carreira belíssima na engenharia, tem, como pessoa, é uma fantástica, assim, uma amiga muito boa, e nós temos um ótimo contato, uma ótima vivência, né, Liliane? Nossa, muitas excelentes histórias. Excelentes histórias de uma vida toda. Com você, seu pai, sua mãe. Nossa, muitas. Me lembro como se fosse hoje ainda, há pouco tempo atrás, quando o meu pai lançou o livro dele, né, da história, da consultora líder, da história dele, né? Que você e seu marido... Jacó juntos,
Jacó era um querido do meu pai, um irmão de papai. Papai Mas ótimo. E aí nós fizemos Eu sabia da convivência de vocês, mas não sabia que era nessa extensão. O livro da história da consultora líder, a consultora líder é referência não só em Belo Horizonte, mas Brasil, né? Cabo Frio foi a líder que fez. Foram 2 milhões de metros quadrados construídos de altíssimo padrão. Nossa, é uma história, né? É uma história. Cabo Frio deve à líder a fama que tem. Com certeza. Toda a orla ali, a revitalização da orla de Cabo Frio, bonito, os edifícios todos dando vista para o mar, né? A concepção do formato dos edifícios. Maravilha. Então dá para perceber de onde que vem essa sua capacidade, essa extensão. O papai também não era fácil, né? É uma demanda enorme. A família tem uma influência grande na vida da gente. Meu pai, com certeza, me influenciou. Com certeza, mãe, isso é muito importante. importante. Eu vou te perguntar uma coisa. Para o nosso acervo, é possível você deixar um livro da consultora aqui? Claro. Existe disponibilidade? Com o maior prazer. Olha, o maior É um prazer. livro fantástico que conta, até que resumidamente, porque a líder é muito grande, mas as principais obras estão Tem algum explicadas. vídeo que fale sobre a construtora, sobre a trajetória? Não, o livro, esse livro foi o grande registro que meu pai fez, né? Ele ficou, durante 4 anos, ele reunia toda semana com o escritor Osório Couto. Osório. E aí ele contou a história dele e contou a história também da Lida e de todos os prédios e registrou isso no livro. Então, e aí nós fizemos o lançamento desse livro há mais ou menos uns 2 anos atrás, né? E aí, Olha, é recente. o maior prazer de trazer o livro do senhor, claro, para a escola. Vou gostar muito, né? Para mim também. É um livro. E na época que o Consuelo esteve com a gente, Jacó, né? Eu tenho um acervo de livros. Uma construtora. Que ótimo. Eu tenho um acervo de livros de Belo Horizonte e eu faço questão. E hoje eu estava vindo para aqui, Consuelo, pensando exatamente nisso. Falei, gente, tanta empresa que saiu daqui de dentro, de profissionais que estavam aqui, né? Seria tão interessante a gente fazer uma sala ou um arquivo de referências desses profissionais. Eu acho. Você veio falar desse livro. Eu acho que você Então ele é muito bem-vindo. Duplamente. Faz parte da memória da cidade. A Liliane tem essa memória, isso não só pelo pai, pela líder, pelo trabalho atual e como presença na sociedade. Obrigada. Ela é muito querida de todos. Qualquer evento tem Liliane presente. Tem que ser, senão ela chega e conhece todo mundo. E é uma querida. Isso, Você imagina, Liliane, quanto trabalho vocês geraram? Nossa, imagina. Na nossa economia. Pois é. Isso é uma indústria. A indústria da construção civil é grande. É incrível. Eu fico assim... Quanta referência, quanto trabalho, quanta tecnologia, quanta inovação, né? E você ainda chegou nessa área desse retrofit aí que está assim, inacreditável, espetacular. Então vamos dar prosseguimento aqui com uma questão que eu vou envolver a Consuelo, né? Que eu falei que eu iria lembrar, a questão da tecnologia, porque a Consuelo é engenheira civil formada em 65. 65. Imagina o que é Consuelo. Consuelo. Você deve ter 60 anos de formado. tudo, né, Consuelo? Eu acompanhei uma evolução técnica enorme. Que bacana. Imagina a trajetória disso tudo, da tecnologia que você pegou da Consuelo. Enorme. Você me permite entrevistá-la? Consuelo, fala para mim e para a Liliane o que você percebe de diferente quando você formou em engenharia, que eram 2 alunas na sala de aula? Nos anos... Você teve alguma dificuldade como mulher? Nenhuma. Nunca tive dificuldade, pelo contrário, sempre tapete vermelho, sempre fui uma princesa no meio de todo mundo. Que ótimo! E acompanhei essa evolução, né? Que foi muito grande, porque 60 anos de formado foi muito grande. Fiz 84 anos e... Está super bem. Nem parece, Consuelo. É verdade. Eu acho que essa evolução que eu acompanhei foi muito importante. Mas a estrela hoje é Liliane. Isso. Nós temos. Bom, então veja só, ela tem uma trajetória nessa tecnologia que ela viu muitas mudanças.
você também deve ter visto mudanças. certeza, O que está acontecendo hoje, Liliane, que é uma desproporção entre e uma inadequação tecnológica com a mão de obra. A mão de obra não está acompanhando a tecnologia necessária, está tendo uma dispersão ou uma falta de profissionais que acompanham essa tecnologia. Então, para o consultor que trabalha com tecnologias não inovadoras, ele tem tido muita dificuldade. Com certeza. Para o consultor, e seja em que segmento da engenharia, de estradas, construção civil, industrial, talvez industrial não tanto, né, porque a tecnologia é outra. Mas, só do ponto de vista de acabamento, nesse preciosismo que você acabou de citar aqui, com esse histórico arquitetônico e de restaurações e tudo mais, a mão de obra tem que ser mais especializada. E nós estamos efetivamente encontrando dificuldades com disponibilidade de mão de obra. Por questões de tecnologia, de transformação, como é que fala? O mundo mudou. Sim. Crescimento populacional, a questão educacional também está tirando um pouco, porque a maioria dos jovens hoje estão muito focados nas telas, né? No computador e tudo mais. Então tem sido difícil. Hoje uma obra em que você proíbe de usar o celular na obra, você praticamente... Tem pessoas que falam assim, não, aqui eu não trabalho. Sala de aula eu proibia. Não, aqui na minha sala de aula, o respeito que eu tenho por vocês é o seguinte, meus celulares ficam desligados. E a recíproca é verdadeira. Isso eu podia fazer isso há 15 anos atrás. Hoje em dia eu não sei se é possível. Porque tem sempre a argumentação, não, eu tenho que ficar com o telefone ligado, porque eu tenho que saber do meu filho, da minha mãe, sabe? Sempre teve essa demanda. Essa justificativa de que o telefone tem que ficar ligado. Então, nós encontramos uma dificuldade muito grande, tanto com os profissionais, quanto com a mão de obra. A Liliane tem esse problema de mão de obra? Com certeza, é muito difícil. Tem se tornado realmente difícil, porque veio, né, toda essa inteligência artificial que está chegando até nós, né, os celulares, né, e aí você tem, por exemplo, na construção civil, né, algumas empresas já, inclusive aqui em Belo Horizonte, já adquiriram aquelas impressoras, impressão em 3D, né, que você pode fazer a casa no tamanho real e você constrói uma casa numa rapidez muito grande, que a casa, então, vai imprimir, vai ser impressa, né, junto da layer by layer, né, fileira por fileira, né, então vai sendo construída uma casa. Então o que acontece? Aí você traz um equipamento desse, que é o equipamento que você importa e vai procurar mão de obra para operar aquilo ali. Então a pessoa, para operar um equipamento desse ou outros equipamentos, ela tem que ser treinada, ela tem que estudar, ela talvez tem que fazer um curso fora, né? Então e a mão de obra da construção civil, ela é uma mão de obra, assim, que muitas vezes, um pedreiro, por exemplo, muitas vezes é a primeira profissão dele. Então, para um profissional desse, que está no campo na prática ali, no canteiro de obras, crescer e poder chegar ao ponto de operar um equipamento desse, precisa-se de muito estudo, né? Então, esse estudo, ele tem que ser incentivado, né? E por isso que a escola, a faculdade, ela é importante ela ser acessível, né, também para todos, e não só a faculdade, mas também ensinos técnicos, né? Eu acho que o curso técnico é essencial. É importantíssimo, né? Essencial. E não existe tantos, né? Exatamente, olha que interessante. Você falou uma vez sobre essa questão dos cursos técnicos, e eu endosso. Quer dizer, nós hoje estamos tendo uma dificuldade entre uma escassez de mão de obra especializada, uma esfera da sociedade que tem outros interesses que extrapolam necessariamente a dedicação ao trabalho, e é respeitável, porque são muitos estímulos, né, Liliane? São muitos estímulos,
um celular, é um computador, com tudo ali à mão, a inteligência artificial, imagina, com tanto estímulo, e você ficar ali naquele método arcaico tradicional de assentar tijolo por tijolo, isso vai ter que acabar. Com certeza. A tecnologia vai ter que mudar. Vai mudar. Então, e o profissional tem que mudar, né? O profissional tem que acompanhar isso, tem que mudar, e aí entra os equipamentos. Aí vem a questão dos robôs. Né? Terrível, né? Então, eu tomei conhecimento de montadora que colocou os robôs, mas proibiu os funcionários de fotografar os robôs. É mesmo? É. Eu tenho um conhecido que trabalha numa montadora e os funcionários não podiam fotografar os robôs para evitar polêmicas. Mas hoje já está mais escancarado, porque não tem outra alternativa. Veja você, uma montadora, que é um trabalho especializado, técnico de engenharia, de montagem, de conformação, de estudos, de otimização de projetos, já tendo que usar robôs. E isso é uma tendência. Então, nós temos hoje robôs atuando, tem as impressoras 3D que vão entrar no mercado, com certeza, já entraram em muitos países, vai ter que entrar no nosso. Então, você que está nessa área da inovação, como mentora, fala para nós um pouco qual que seria a sua visão, qual que é a sua visão nessa frente da inovação sobre o nosso futuro, que já está acontecendo, que está muito próximo de uma mudança total nesses referenciais nossos, que nós trabalhamos com os capacetes, com a mão de obra, e agora mudou tudo, nós não temos essa mão de obra mais. Existe uma linha mais radical, né, desse pensamento de inovação e de robôs, que fala que nós todos vamos ser substituídos por robôs, né? Que, na verdade, eles falam isso, né? Que os robôs estão entrando para que a mão de obra nossa seja substituída por eles, para que a gente tenha mais tempo para a área intelectual, para a família, para o lazer, para que isso venha a trazer mais qualidade de vida para o ser humano como um todo. Então, existe essa linha, que são pessoas que estão trabalhando nessa área de tecnologia e tudo, que defendem isso, né, como o Elon Musk e outros grandes líderes aí, né, que a tecnologia vem para trazer mais conforto para o ser humano e venha a propiciar uma qualidade de vida maior para todos. Eu não sei como que vai ser feita essa transição, porque num primeiro momento, né, quando você coloca um robô desse numa indústria, você tira vários empregos ali, né, que estavam ali e que vão ter que ser remanejados de alguma outra maneira, né? Então, eu não sei como é que vai ser feita essa transição. É uma coisa para se pensar, realmente, é uma coisa para monitorar, né, eu acredito, né, que os governos, né, têm que realmente ter uma certa visão disso daí, para isso também não causar desemprego, né? Então a gente tem que... Eu acho que a questão não seria nem robô, seria realmente um aumento de produtividade mais eficiente, mais técnica. Eu conversava com o Rafael Menin sobre as construções deles nos Estados Unidos, onde eles têm muitas facilidades técnicas. Então, muita coisa diferenciada realmente de construção no Brasil. De materiais. Porque já chega tudo pronto, é só fazer a montagem. Colocar, só a montagem. Então, os prédios são muito mais fáceis. Eu acho que isso realmente é um avanço tecnológico importante para a gente. Eu acho que isso é um avanço importantíssimo dessas construções com mais eficiência, com mais rapidez. E, em paralelo, você tem que ter aí, entra escola e curso técnico, para capacitar essas pessoas que perderam aquele emprego, para elas se recolocarem de alguma outra maneira no mercado, seja na área gerencial, seja na área, né, em outra área, né, mas porque você perde aquele trabalho seu ali manual. Exatamente. Você tem que ser recolocado, então você tem que voltar a estudar e se capacitar em alguma outra... Capacitar, exatamente. Mas a educação, ela é indispensável, realmente. Imagine você. Esse trabalho manual. Eu tenho percebido que o jovem já não tem, inclusive, os profissionais que nos servem, que são
essenciais para o nosso trabalho, os pedreiros, por exemplo, os clássicos pedreiros, eles não estão mais tão focados e limitados ao serviço de pedreiro. Eles já falam em investimentos, já falam em bolsa de valores, já têm uma tendência ao empreendedorismo. Isso é bom. Então a tendência dele é sair da área. Eu tenho um funcionário que ele é um destaque. Ele é um pedreiro que está comigo há 11 anos. Aí ele entrou num negócio particular. E não teve tanto assim... Eu percebi que isso cansou um pouco. E aí ele resolveu arrendar. E de repente a pessoa que arrendou devolveu para ele, até ele voltar, e aí eu perdi o funcionário. Tá vendo? E ele assim, ele tem uma capacidade dinâmica, ele é mais empreendedor. Então eu estou passando uns dias terríveis, porque eu fiquei sem esse funcionário. É muito meu amigo, eu ligo para ele, pelo menos me salvar aqui, porque mudou a minha dinâmica e a minha credibilidade. Nessa continuidade, nós podemos ter esse tipo de continuidade de profissional. Achando que as coisas já estão mudando muito. E a minha percepção de que isso vai faltar. Então, eu não sei o que vem primeiro, se é o robô ou as impressoras que tiram o emprego, ou se eles têm que entrar exatamente porque você não está tendo a disponibilidade dessa mão de obra mais. Você já está tendo uma visão, outra visão, né, de empreendedorismo, né? E vocês? E você? O que você está achando disso? Não, eu acho que realmente, assim, diversas pessoas estão partindo mais para o empreendedorismo mesmo, né? Então, não só pela própria, pelo acesso. Hoje você tem acesso à informação muito grande, né? Então, você, não só pela televisão, pelo celular, né, seja no YouTube, né, como esse programa nosso aqui vai para o YouTube. Então, diversas pessoas têm acesso a essas informações, né? E isso daí causa uma possibilidade da pessoa se indagar, eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer para me tornar um profissional melhor? E aprende também com isso, né? Com a informação na mão, né? Então, acho que isso aí é Tem um blogueiro que ele fala sobre um programa de empreendedorismo. Sei. E o exemplo dele, assim, como o caso do senhor não sei o quê, que era pedreiro e que hoje não tem mais que trabalhar como pedreiro. Uma coisa boa. Eu falei assim, nossa, os pedreiros vão acabar. É lógico que a gente quer o bem de todos, né? Claro, então ele fala de um programa de investimentos que esse pedreiro está fazendo, que ele está ganhando em casa. Eu falei, realmente o mundo vai acabar. A construção civil tem que se preparar para isso. Porque a informação está deslocando, promovendo uma mudança no comportamento, né? Então está tendo um outro... Esse nicho de mão de obra está reduzindo. Para mim está reduzindo. Então nós temos que tomar cuidado. Não é só o equipamento que está tirando a mão de obra. É a mão de obra que está reduzindo, que ela está movendo mais no trabalho da informação. Porque a informação, ela demanda trabalho. Ela absorve mão de obra, absorve conhecimento e tudo mais. Então, tem mudado muito. Inclusive com a questão das estatísticas de todo mundo, em que nós percebemos um declínio, né, da natalidade. Isso é claro. Alguns países estão com um decréscimo de natalidade. Com certeza. Então, olha só que interessante. Nós, engenheiros, que nos formamos com essa visão mais de que nós tínhamos à disposição de mão de obra, com uma tecnologia que nós aprendemos na época, hoje essa tecnologia mudou, os produtos mudaram, e a disponibilidade de recurso humano está reduzindo de fato. Então, por tudo isso, eu acho que a nossa entrevista trouxe uma polêmica aqui. Agora nós podemos continuar depois, né? Eu falo com você que nós temos que protagonizar essa discussão em palestras, né? Em que a engenharia tem que se atualizar nessa questão dos materiais, por isso que tem tanta pesquisa da universidade com relação aos materiais, a inovação, tem a inovação tecnológica. Tecnológico como o BID, que eu acho exatamente. Na obra toda. A própria inteligência artificial, que já resolve tudo. A situação de tomada de decisões. Já tem tudo ali programado. Se for assim, vai para esse lado. Se for... Exatamente. Então, nós estamos tendo quem pense por nós. Então, que esse mundo seja melhor, limpo e com
o ser humano podendo contemplar filosoficamente, artisticamente, os prazeres da vida, né? O olhar da sensibilidade. Quem sabe, né? Vamos torcer. Exatamente. Eu não sei se nós vamos ver isso não, mas é tão rápido que é possível que dentro de algum tempo nós já tenhamos aqui uma engenharia totalmente revolucionária, né? Porque nos segmentos da área mecânica, equipamentos, já está acontecendo isso. Mas eu entendo que na área da civil, da infraestrutura, ainda, salvo a parte de estradas, ferrovias, tem sido acelerado. Mas na área das edificações, nós ainda temos modelos que não estão acompanhando tanta tecnologia. E aí, para nós nos despedirmos, eu quero que você passe para todos nós aqui, para os colegas, para a Engenharia Mineira, Nacional, uma palavra sua, sabe, sobre a profissional engenheira, que antes de você falaria em engenharia de novo ou não? Olha, vou deixar então essa mensagem, né, para os meus colegas engenheiros, né, agradecendo aqui a possibilidade de estar participando dessa entrevista, dessa conversa gostosa com vocês. Se eu tivesse que fazer engenharia de novo, eu faria, porque é uma profissão que me abriu muitos horizontes. A engenharia, ela é uma profissão completa, né? Então, e ela é uma profissão muito bonita, porque principalmente engenharia civil, né? E a área que eu sempre trabalhei, que é a área de edificações, você consegue ver um sonho seu realizado, né? Seja você o engenheiro que vai estar trabalhando ali na obra, ou o engenheiro que vai estar fazendo planejamento, né? O engenheiro gerencial, você vê aquilo ali é concreto, você vê o produto, né? O seu sonho, o projeto, desde o início até a finalização. E é muito bom você poder depois estar sempre olhando, né, falando, olha, aquele edifício ali, eu que participei, eu que fiz, eu ajudei na concepção. Então, depois você tem pessoas morando naqueles apartamentos, ou se forem escritórios ali trabalhando. Então, você constrói histórias. Então, o engenheiro, ele é um construtor, acima de tudo, de histórias. E eu acho isso muito gratificante. Então, eu faria. É um promotor de qualidade de vida, né? Ele é um promotor de qualidade de vida, eu faria, com certeza. E com relação ao país, assim, qual que é a dica que você daria para nós sobre a tecnologia, sobre a educação? Com relação ao país, eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, eu amo o Brasil. Acho que tem um universo de construção enorme, ainda a ser realizado, também a ser preservado. Eu acho que o Brasil, a gente fica sempre participando, né, também politicamente e mesmo que, né, como eleitores, né, a gente sempre buscar assim, os melhores líderes, né, para que nos ajudem nesse processo de crescimento, né. Então, a gente fica sempre aí atento, né, às possibilidades de colaborar para que o país se torne realmente um país maravilhoso. Maravilhoso. Que potencial nós temos. Que realiza o potencial que ele tem, né? Mas a gente tem que participar da política, né? E cada um faça a sua parte, né? Eliane, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, tão ocupada, tão cheia de agendas. Muito obrigado, eu que agradeço. Trazer essa alegria, voltar aqui do nosso ambiente da Escola de Engenharia, que nós estamos tentando preservar aqui, não é, Consuelo? Estar conosco. Então, o meu agradecimento é em nome de todos os associados, da diretoria dos associados, da Engenharia Mineira, por você estar aqui. Também eu agradeço a você, Consuelo, por ter viabilizado e trazer a Liliane aqui para estar conosco. Esse agradecimento ele é para você. No setor, muito obrigado. Eu agradeço à Escola de Engenharia, a Engenharia Mineira, por tudo que eu vivo hoje, pela motivação profissional que eu tenho. Agradeço aqui nesse momento também o CREA-MG, que promove que está promovendo esse programa. Agradeço a equipe de apoio. E saudações a todos. Muito obrigado. Saudações da engenharia. Obrigada. Até mais.